E aí, pessoal, vamos ver se agora vai, né? Como havia falado no início, o intuito de realizar algumas experiências, de trazer algumas coisas pra gente, conteúdos, dúvidas. Da minha área, né? Muitas pessoas, elas têm dúvida, que nem a respeito de imóveis, a respeito de projetos, então eu vou estar tentando trazer para vocês aqui essas pessoas aí. Agora sim. E aí, doutor Cláudio, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Eu acabei me atrapalhando aqui, como no começo de tudo, a gente um pouquinho ansioso, mas que bom que deu certo agora, né? Doutor, estava explicando, na verdade, no começo que eu entrei aqui, a respeito de tão quão importante é a gente esclarecer as dúvidas em várias áreas que nós temos, né? No direito, na engenharia, na própria corretagem. E vindo desse projeto, convidei o senhor, agradeço muito o senhor ter disponibilizado um tempo aí pra gente. E algumas pessoas mandaram umas perguntas pra gente. E aí, logo depois do seu bom dia e suas palavras, a gente começa aí, pode ser? Eu que agradeço aí o convite, né? Espero poder ajudar de alguma forma aí. As dúvidas são muitas, né? Principalmente hoje no direito previdenciário, em razão dessas alterações que tivemos aí em 2019, e certamente ela foi muito prejudicial ao segurado, né? E dúvidas mil, né? Então, vamos tentar ver as respostas, as perguntas aí, e ver o que a gente pode ajudar. Eu sou especialista em direito previdenciário, já estou nessa área aí já há algum tempo, e é uma situação, todo dia uma novidade, as alterações são praticamente diárias, né? O INSS faz essas alterações constantemente, então você tem que estar sempre acompanhando aí essas alterações trazidas aí no direito previdenciário. Excelente, doutor. Então, vamos aqui. Uma primeira pergunta: quais os benefícios de contribuir com a aposentadoria no futuro? Então, é uma coisa que hoje a gente não tem, o brasileiro ele não tem muito essa cultura, né? Você começa a trabalhar e não pensa que um dia vai se aposentar, né? É importante até lembrar que a aposentadoria, ou melhor, a contribuição, ela não é facultativa, ou seja, você trabalhou, exerceu atividade remunerada, você é obrigado a contribuir com o INSS, contribuir para que lá na frente você possa se aposentar. Então, o importante hoje dessa contribuição com o INSS é você se prevenir de casos infortúnios, né? Ficar doente, enfim, coisas que acontecem no nosso dia a dia, e aí tanto ampara o dependente, que são os dependentes do segurado, e o próprio segurado, ele tem os benefícios, que são as aposentadorias, né? Daí eu entendo que é muito relevante você estar contribuindo e ser segurado do INSS. Sim. E qual o tempo máximo e o tempo mínimo para dessa entrada que nós temos que fazer? No caso aqui, como eu interpretei essa pergunta, se tem um tempo, se não me engano, antigamente tinha isso, né? Um tempo máximo que você poderia continuar trabalhando, esperar, na verdade, e o tempo mínimo, assim, o mínimo que eu posso dar entrada, já quero descansar. Sim, até 2019 você não tinha o requisito idade, né? Então você precisava ter o homem 35 anos de contribuição, a mulher ter 30 anos de contribuição, independente da idade, ele poderia dar entrada na sua aposentadoria e ela seria concedida. A partir de 2019, ela foi acrescentado mais um requisito, foi acrescentado o requisito idade. A mulher de 60 anos passou a exigir 62 anos para aposentadoria e o homem continua ainda aos 65 anos para aposentadoria por idade, mas ele é obrigado a ter, se tiver nessa situação favorável entre a aposentadoria por tempo de contribuição mais a idade, ele tem que ter no mínimo 35 anos mais 65 anos de idade, que hoje ninguém foge disso, né?
Sim. E dentro desse tempo, tudo, tem um valor máximo e um valor mínimo em dinheiro que a gente vai receber? Sim, vai depender do que você contribui. Hoje, o seu benefício é calculado em cima da sua vida contributiva. Então, se você contribuir com o mínimo, você vai receber o mínimo. E aí você tem um limite estabelecido pelo INSS, que é o mínimo e o máximo. Ou seja, ninguém pode contribuir com menos de um salário mínimo. Hoje, esse ano, 2023, 1.302, e ninguém pode contribuir também acima do teto. O teto hoje, para 2023, está limitado em R$ 7.506,49. Dentro desse parâmetro, dentro desse limite, você pode estipular, vou pagar 5 mil, vou recolher sobre 6, vou recolher sobre 7.506, mas eu não posso recolher sobre R$ 8.000. Estaria errado. Também não posso recolher menos que 1.302, ele também não seria utilizado pelo INSS. É como se você não tivesse contribuído com o INSS, porque você fez recolhimento mínimo. Sim. Eu tenho um caso, meu particular, que eu trabalhei numa empresa, fui CLT, e a última contribuição minha foi em 2011. Depois disso, eu entrei pro mercado autônomo, né? Fiz várias coisas. Eu gostaria de saber, eu tenho mais ou menos, acho que uns 15 anos contribuído, mais ou menos, né? Acho que tem que pedir para o senhor fazer o meu cálculo aí. E assim, o senhor acha que com quanto tempo mais de contribuição se eu voltar hoje? Quanto tempo eu terei? Aí tem duas situações, né? E aí exige o chamado planejamento previdenciário, tá? Porque você tem hoje como saber, através do sistema de cálculos, estipular um valor, ou seja, vamos fazer um cálculo de tudo que você recolheu. Hoje você não tem qualidade de segurado, para você ter qualidade de segurado e ter direito aos benefícios previdenciários, você precisa estar contribuindo. É um seguro de carro, parei de pagar, não tem direito. E a mesma coisa com o INSS. Então, teria que fazer um cálculo para você, ver uma estimativa até quanto você poderia recolher, por exemplo, para você não ficar jogando e falar, hoje eu tenho condições de recolher sobre o teto. Mas será que se recolher sobre o teto, eu vou receber o teto quando eu atingir os 65 anos? Porque, veja bem, hoje você me falou que já tem 15 anos. Precisamos saber se realmente tem esses 15 anos lá reconhecido no INSS. Então, daí a necessidade do planejamento, do levantamento, fazer um cálculo, porque hoje, qual o requisito que falta para você? Se você hoje tiver já os 15 anos de contribuição, vai faltar para você se aposentar apenas um requisito. Requisito idade, 65 anos. Tá? Então, 65 anos e 15 anos de contribuição, eu já tenho direito à minha aposentadoria por idade. Mas será que eu não estou próximo de atingir uma outra regra de transição e poder me aposentar um pouco antes dos 65 anos? Por exemplo, 63, 64? São 2 anos recebendo benefício previdenciário e se você não tomar essa cautela, você vai perder esse dinheiro, né? Porque o benefício você só começa a receber a partir do momento que você dá entrada no benefício junto ao INSS. Legal. Esclarecido, né, minha dúvida. E assim, quando eu tenho o direito de rever minha aposentadoria, o cara acha que não foi uma aposentadoria bem feita, ele se precipitou, e aí ele ficou atento a algumas matérias a respeito de rever esse tipo de aposentadoria e o que ele pode fazer, né? Ele ficar atento a isso e o que ele pode fazer para rever isso. Se o segurado ele recebeu, deu entrada, conseguiu ver o benefício dele, tem uma sigla chamada DER, Data de Entrada do Requerimento. Então, a partir daí, geralmente é concedido, ele começa a receber o benefício dele a partir do primeiro dia do mês subsequente ao mês que ele receber efetivamente o primeiro pagamento, começa a contar o prazo decadencial. Então, ele tem, a partir dessa data, ele tem 10 anos para rever o benefício dele. Ele, entendendo que tem algum erro, procura um advogado da confiança dele,
vai fazer esse cálculo, vai ver se tem procedência essa reclamação dele, se houve um erro de cálculo, tentar majorar, a ideia sempre é a revisão, aumentar o valor do meu benefício. Tá? Inclusive é o que está acontecendo hoje. Em dezembro do ano passado, se eu não me engano, o STF aprovou a chamada revisão da vida toda, e todas as pessoas que já se aposentaram pela Lei 9876 de 99, ele tem direito a fazer o cálculo, o primeiro passo é fazer o cálculo, porque essa revisão da vida toda, ela não são para todos. Por quê? Porque a ideia dessa revisão é incluir os maiores salários que nós tivemos a partir antes de julho de 94, o nosso cálculo atual. Peço aposentadoria a partir de julho de 94 até a data da entrada do requerimento. A ideia é, e antes de julho de 94, eu tive os meus maiores salários contribuídos com o INSS foi antes de julho de 94. Então, tem que fazer o cálculo e, quando sendo vantajoso, aí sim, preparar toda a documentação e entrar com essa ação judicial pleiteando essa revisão para incluir esses salários na contagem do período base de cálculo. Tudo bem. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui. Inclusive, tem alguns amigos que a mãe também, ou algum familiar, nunca contribuiu com o INSS. E essas pessoas têm direito, assim, conseguem aposentar, ou conseguem algum benefício? Pessoas até falam em aposentadoria, minha mãe está aposentada, ela tem 68 anos, está recebendo aposentadoria do INSS. Se ele nunca contribuiu, não existe aposentadoria sem contraprestação, ou seja, para eu poder me aposentar, eu preciso ter contribuído com o INSS. O que existe é a pessoa dentro de um limite de faixa de rendimento, que é uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, ele não tendo renda, ele tendo acima de 65 anos, ele pode pleitear junto ao INSS um benefício assistencial chamado LOAS, que é pago no valor de um salário mínimo, e ele não é aposentadoria porque ele não gera direito a 13º e também não gera direito à pensão por morte. Então, é um benefício assistencial, aquelas pessoas que não têm condições de prover o próprio sustento ou ter sido realizado por integrantes do grupo familiar. Então, tem que analisar todo o grupo familiar, ver se atinge esse 1/4 do salário mínimo por integrante do grupo familiar, e aos 65 anos, tanto o homem quanto a mulher têm direito a pedir o LOAS. Tem um outro benefício também, o LOAS, que não exige a idade, mas ele exige a doença. Então, é o LOAS que é destinado às pessoas que elas estão incapacitadas, e aí tem que ser provado através de laudo, sendo provado que ela realmente tem essa deficiência, ela pode também fazer jus a esse benefício assistencial. Sim, entendi. E quem é MEI? Hoje no Brasil mudou o cenário, na verdade vem mudando há um tempo atrás, mudou o cenário, muitas pessoas empreendendo aí os novos, né? Sim. O MEI é complicado e você precisa tomar cuidado, porque às vezes você teve uma vida contributiva muito boa e resolveu hoje trabalhar por conta. E aí eu quero pagar o imposto simplificado. Então eu pago 5%, vou recolher por mês uma média de 50 a 60 reais, o máximo que recolhe o MEI, só que ele só te dá direito à aposentadoria por idade. Então, ou seja, eu tenho bons salários, para que eu possa sair dessa situação de MEI e não receber um salário mínimo, eu tenho que fazer a complementação. E 20%, por exemplo, se eu quero somar o meu tempo que eu tenho lá para aposentadoria por tempo de contribuição, mais a idade mínima, então eu preciso completar. Paguei 5%, vou ter que recolher mais 15%, ou seja, atingir uma alíquota de 20%, para poder somar esse meu período de MEI também no tempo de contribuição. E agora, na aposentadoria por idade, tranquilo,
A única recomendação que eu vejo é que você também precisaria tomar uma cautela e aí contratar o advogado, um especialista para poder orientar direitinho. Se não é benéfico, ele fazer a complementação também de 5% para 11%. Então, ele teria que fazer essa complementação dessa diferença para entrar esse período recolhido como MEI também na base de cálculo da aposentadoria por idade. E a ideia é sempre receber o melhor benefício, né? É sempre receber uma... Outra cautela. Verdade, né? Ajustar. Recomendo isso aí, porque se eu ficar muito tempo no MEI recolhendo nessa alíquota simplificada, eu tenho que pensar depois, será que me compensa fazer essa complementação? Porque ela vai dar um valor um pouco excessivo, né? Sim. Essa observação que eu faço. Não, interessante. E assim, no meu caso, quem está há muito tempo sem contribuir, o que eu faço? Eu ligo no INSS, procuro um advogado, porque eu não sei como que eu faço. Eu tenho carnê, como é autônomo, né? Como que eu tenho que fazer? Então, é interessante isso aí pelo seguinte, porque veja bem, é aquilo que eu te falei, por exemplo, vou voltar a contribuir. Dependendo da idade, não compensa eu contribuir com a alíquota de 20% de um salário mínimo. Eu posso contribuir com 11% de um salário mínimo, como facultativo ou como contribuinte individual, e ter direito ao meu benefício, que não vai ser superior a um salário mínimo. Então, só essa cautela, porque às vezes você começa a recolher 20%, mas quando você dá a entrada na sua aposentadoria, ela ficou limitada ao salário mínimo. Então, ao invés de ter recolhido 20% por um longo período, eu teria recolhido esse mesmo período, porém, na alíquota de 11%, eu deixaria de gastar além do necessário. Por isso que a necessidade sempre de procurar um especialista para que ele possa te orientar direitinho qual que é a melhor forma de você voltar a recolher. Voltar a recolher é simples, a partir do momento que você paga uma guia GPS, que é aquele carnê, ou emite as guias diretamente pelo site do meu INSS. A partir do primeiro pagamento, você já adquire a qualidade de segurado e começa a pagar. Mas será que estou pagando, recolhendo o valor correto que vai me beneficiar lá na frente, ou eu estou apenas gastando além do necessário? Entendi. E assim, uma última pergunta aqui, e até interessante, eu passei por essa situação, né? Meu pai faleceu, acabou que minha mãe, a gente teve que entrar com uma ação por conta da aposentadoria. E assim, como funciona quando o segurado morre? Quem tem direito a receber, dependendo, né? E como a pessoa tem que fazer para receber? Automaticamente, se for o dependente? Deveria ser bem simples, né? E às vezes é até simples, uma aposentadoria onde você tem o dependente, vamos supor, faleceu o marido, ele casado, a esposa e os filhos menores de 18 anos vão receber esse benefício de pensão por morte. Tá? Sendo casado, comprovada a qualidade de segurado, estava recolhendo com o INSS, fazendo as suas contribuições. Não vai ter problema nenhum. O único problema maior vai ser em relação à companheira. A companheira é exigido alguns documentos atuais, e às vezes você não toma essa cautela, e aí fica difícil, às vezes até impossível, a companheira. Por que isso? Porque você não pode ter prova estritamente testemunhal. Você tem que ter uma prova dessa convivência, dessa união estável, levar isso no INSS para que possa a companheira receber. Os filhos não. Os filhos, juntou a certidão de nascimento, os filhos menores, eles vão ter direito a receber essa pensão por morte. Mas a esposa a companheira vai ter que provar a qualidade de dependente dele. Isso se dá através de documentos, também reforçado através de prova testemunhal. Então, quem tem
direito a receber sempre o dependente, os dependentes do segurado que vem a falecer. Nesse caso, a esposa, a companheira ou os filhos menores de 18 anos. E aí é interessante procurar um advogado, porque ele Sim. vai Ele nos caminhos certos, vai né? toda a documentação, vai procurar, vai pedir os documentos corretos, aquilo que está faltando, para que você possa dar entrada no benefício e recebê-lo de uma forma mais rápida possível, sem ter exigências do INSS, pedindo novas documentação. Então, aí a necessidade do especialista para ele poder já recolher todas essas documentações que vão provar tanto no caso da esposa quanto no caso da companheira. Entendi. Doutor, eu queria agradecer aqui já a sua participação. Obrigado por ter disponibilizado esse tempinho para a gente. As perguntas foram essas. Tinham muitas perguntas iguais, então eu acabei escolhendo essas aqui. E dentro do que eu tenho projeto para 2023 é falar com algumas pessoas esclarecendo isso para a gente, né? Então, eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais aí do senhor. O seu contato eu vou deixar também aqui na descrição, que eu vou salvar esse vídeo como eu havia comentado, mas o senhor pode falar aí das considerações finais, deixar o contato no vídeo, mas depois eu coloco aqui para o senhor. Tá bom. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, as pessoas que participaram, que ouviram, dizer que eu estou aberto aí a tirar dúvidas, né? É muito bom também estar aqui falando daquilo que você gosta, que é o direito previdenciário, e a gente sabe que é muita dúvida, o INSS ele é campeão de reclamação, não é à toa, né, que tanto é que o número de ações judiciais contra o INSS é muito grande. Por quê? Porque ele procura, não deveria ser assim, mas ele procura dificultar ao máximo. Mas eu te agradeço essa oportunidade, dizer que estou aberto aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá Um bom, excelente então. dia a todos aí. Obrigado, doutor. Ótimo dia e até a próxima. Um abraço. Fica com Deus, tchau, tchau.